Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 9. Bons estudos! Ô, Ananias. Ô, Roberto. Olha aqui o paralama que você me encomendou. Que beleza, hein? Parece que ele tá perfeitinho. Pois é, mas é peça original e a fábrica garante. É, a fábrica e o ensaio de embutimento. Que? Ensaio de embutimento. Preste atenção porque este é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver a importância da ductilidade na estampagem. Vai conhecer o ensaio de embutimento e vai conhecer o ensaio Ericksen e o ensaio Olsen, que são dois métodos de ensaio de embutimento. Mas, Ananias, como é que você tem tanta certeza de que esse paralama passou por esse tal de ensaio de embutimento? Não, esse paralama não, mas o material de que ele é feito, sim. Porque o ensaio de embutimento ele é muito usado quando a gente fala em estampagem de chapas, que é como foi fabricado esse paralama. E quando a gente fala em aprender coisas novas, o jeito é conversar aqui com o Ananias ou ficar de olho na teleaula. O que aconteceu aí, Edgar? Eu achei que essa peça estava solta, agora que eu tô vendo que ela tá trincando, ó. Nossa, mas eu pensei que essa peça estivesse perfeita. Eu também, mas eu acho que ela trincou na estampagem, viu? Estampagem? É. Estampagem é aquele processo de fabricação usado na fabricação de panelas e de lataria de automóveis. Ah, agora eu lembrei. Estampagem é o processo de converter chapas metálicas em peças como esta ou em produtos. É, mas o material usado não pode ter nenhuma fratura ou concentração de microtrincas. E a chapa usada na estampagem tem que ser bastante dúctil. Dúctil? Acho bom a gente relembrar o que quer dizer essa palavra, hein? Dúctil, que se pode estirar sem se romper. Flexível, elástico. Sabe, Caio, foi muito bom a gente ter relembrado o significado da palavra dúctil, porque agora a gente vai falar da ductilidade de chapas. A estampagem envolve dois tipos de deformação. O estiramento, que é o afinamento da chapa, e a estampagem propriamente dita, que é o arrastamento da chapa para dentro da cavidade da matriz. Ah, peraí. Acho que eu tô lembrando desse processo de conformação. A chapa é arrastada para dentro da cavidade da matriz por meio de um punção. Durante a operação, a chapa fica presa por um sujeitador que serve como guia para o arrastamento. Ô, Caio, essa chapa aqui vai ser estampada. Então, a ductilidade é a característica básica que ela tem que apresentar. Se não me engano, Silva, a gente já viu alguns ensaios que podem avaliar a ductilidade do material, né? Bom, a gente viu, por exemplo, o ensaio de tração, o ensaio de compressão e o ensaio de dobramento. E em todos eles dava para avaliar a ductilidade. Ah, então por que fazer um ensaio só para avaliar isso, hein? Caio, é que nenhum desses ensaios mostra pra gente problemas que podem causar pequenas trincas depois da deformação. Bom, então o melhor é a gente ficar por dentro. A estrutura de uma chapa não é totalmente uniforme. Pequenas diferenças podem não afetar o resultado de ductilidade conseguido no ensaio de tração. Mas na estampagem, a chapa pode apresentar pequenas trincas por causa dessas diferenças. Além de trincada, a peça pode ficar com enrugamento, distorção e com textura superficial rugosa, como uma laranja. Tudo por causa da matéria-prima utilizada. Imagina só, Ananias, uma indústria que fabrica um monte de paralama desse aqui e só então descobre que o material não era adequado à estamparia. Pois é, para evitar surpresas desagradáveis como essa, é que existe o ensaio de embutimento. O ensaio de embutimento foi criado para que não se descubra que a chapa é inadequada só depois da produção da peça. Ele reproduz em condições controladas a estampagem de uma cavidade previamente estabelecida. Nos ensaios de embutimento, o material é deformado quase nas mesmas condições que as obtidas durante a produção, só que em condições controladas para minimizar a variação dos resultados. Uma chapa como essa pode ter a sua capacidade de estampagem avaliada através de alguns ensaios de embutimento. Os mais conhecidos são o Ericksen e o Olsen, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Sim, mas quer dizer que fazendo esses ensaios não tem erro? Não, não é bem assim.
é que esses ensaios eles são só qualitativos, quer dizer, eles dão apenas uma ideia de como o material vai se comportar durante o processo de fabricação. Tá. Ananias, a gente falou, mas o que eu queria mesmo é ver como é que funciona esse tal de ensaio de embutimento. É fácil. É só ficar de olho no ensaio. O ensaio de embutimento é feito por meio de dispositivos acoplados a um equipamento que transmite força. Ele pode ser feito na máquina universal de ensaios, adaptada ao ensaio, ou numa máquina como esta, específica para o ensaio de embutimento. A chapa que vai ser ensaiada é fixada entre uma matriz e um anel de fixação, para que o material não deslize para dentro da matriz. Depois de fixada, um punção aplica uma carga que força a chapa a se abaular, até que a ruptura aconteça. Um relógio medidor fornece a medida da penetração do punção na chapa. O resultado do ensaio é a medida da profundidade do copo formado pelo punção no momento da ruptura. E examinando a superfície da chapa, dá para analisar se ela é perfeita ou se tornou rugosa. Entendeu agora, Neuza, a importância desses ensaios? Claro. Assim como a gente treina com o kart lá na pista para conhecer melhor o comportamento dele em condições de corrida, o ensaio é um treinamento para conhecer melhor o comportamento da chapa durante a estampagem. Agora a gente vai ter que escolher um material para estampar a peça do nosso kart, né? É um material que não apresente trincas. Um material que tenha passado pelos ensaios Eriksen ou Olsen. Muito bem, seu Caio. Agora que a gente já falou um pouco sobre a ductilidade e já viu o ensaio de embutimento, então a gente pode falar sobre o ensaio Eriksen. Aqui nessa representação dá para ver que no ensaio de embutimento Eriksen, o punção tem cabeça esférica de 20 milímetros de diâmetro e a carga aplicada no anel de fixação que prende a chapa é de mais ou menos 1000 kg-força. O atrito entre o punção e a chapa pode afetar o resultado do ensaio? Pode. Agora adivinha como é que se resolve isso? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Para que o atrito entre o punção e a chapa não interfira no resultado do ensaio, o punção deve ser lubrificado com vaselina ou graxa grafitada, de composição determinada em norma técnica, para que o nível de lubrificação seja sempre o mesmo. Aí, ó. Olha aqui. Eu quero que você veja uma coisa. Dá pra gente acompanhar o momento em que acontece a ruptura a olho nu ou pelo estalo característico de ruptura. Se a máquina for dotada de um dinamômetro como este, que mede a força aplicada, dá para determinar o final do ensaio pela queda brusca da carga que ocorre no momento da ruptura. Ah, Caio. Isso daqui também é muito importante, porque esta representação mostra pra gente a altura do copo, que é o índice Eriksen de embutimento. Caio, existem diversas especificações de chapas para conformação a frio que estabelecem um valor mínimo para o índice Eriksen de acordo com a espessura ou o tipo de estampagem para a qual a chapa foi produzida. É porque a estampagem pode ser média, profunda ou extra profunda, não é isso? É isso aí, garoto, tá ligado, hein? Vamos então agora conhecer o ensaio Olsen. O ensaio Olsen também é muito usado. Ele é diferente do ensaio Eriksen, porque utiliza um punção esférico de 22,2 milímetros de diâmetro. E os corpos de prova são discos de 76 milímetros de diâmetro. E por que o ensaio se chama Olsen? Porque Olsen descobriu que duas chapas semelhantes, como essas daqui, que apresentam a mesma medida de copo quando ensaiadas, elas precisavam de cargas diferentes para serem deformadas. Ué, mas elas são quase iguais. Pois eu posso garantir para você, Caio, que mesmo com tanta semelhança, muitas vezes uma chapa dessas pode precisar do dobro da carga aplicada na outra para conseguir o mesmo resultado. Tá, e como é que se resolve isso? É fácil. É só medir o valor da carga no momento da trinca e dar preferência à chapa que se deforma sob a ação da menor carga. Olha, Edgar, a necessidade de medir o valor da carga no instante da trinca eu entendi. Mas essa história
de dar preferência à chapa que se deforma sob a ação de menor carga é meio confusa, não? Não devia ser o contrário? Não, Neuza. A chapa que se deforma com a menor carga é escolhida porque não danifica o equipamento de prensagem. Por exemplo, entre um motor que gasta mais combustível e um outro que gasta menos combustível, sendo que os dois têm o mesmo rendimento, qual que você escolhe? O mais econômico, claro. Exatamente. A economia da chapa está exatamente em não danificar e não sobrecarregar o equipamento de prensagem. Tá certo. Edgar, a borda do nosso kart já está bem presa, a gente já conheceu bem o ensaio de embutimento. O que é que está faltando? Bom, agora está faltando a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu a importância da ductilidade na estampagem de chapas. Viu como é feito o ensaio de embutimento. Conheceu o ensaio de Erickson. E, finalmente, conheceu o ensaio Olsen. Você percebeu que o ensaio de embutimento Erickson não leva em consideração a carga de ruptura e que o ensaio Olsen leva? Se não percebeu, ainda é tempo. Pegue o seu livro de estudos, dê uma boa olhada e resolva os exercícios. Bons estudos e até a nossa próxima teleaula. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.